Olá, bem-vindo ao Inspirações do Saber. Hoje vamos falar sobre 8 comportamentos estranhos que podem indicar traços de psicopatia. Você já sentiu um arrepio estranho perto de alguém, mesmo sem motivo aparente? Às vezes, pequenos gestos ou hábitos incomuns podem revelar muito mais sobre uma pessoa do que imaginamos. Alguns comportamentos esquisitos podem, na verdade, estar associados a características psicopáticas, e entender esses sinais pode ser essencial para evitar cair em manipulações perigosas. Fique até o final para conhecer esses hábitos intrigantes e o que eles podem revelar sobre a mente de um possível psicopata. A psicopatia é um transtorno de personalidade complexo, amplamente conhecido por características como a ausência de empatia, falta de remorso e uma tendência marcada a condutas antissociais. Esse tema já desperta a curiosidade de muita gente, mas o que poucos sabem é que, além dessas características clássicas, existem certos comportamentos peculiares que, quando observados, podem acender um sinal de alerta. Antes de avançarmos, é fundamental esclarecer que apenas apresentar um ou dois desses comportamentos não é o suficiente para classificar alguém como psicopata. Porém, quando somados a outros sinais, eles podem ser pistas valiosas e, no mínimo, são intrigantes. Vamos conhecer agora quais são esses comportamentos e como eles podem estar ligados à psicopatia. Comportamento 1. Fala lenta e com tom suave. Pessoas com traços psicopáticos costumam falar de forma pausada e em volume baixo por alguns motivos estratégicos. Primeiro, essa forma de comunicação cria uma sensação de controle e domínio sobre a conversa, fazendo as pessoas prestarem atenção redobrada e se sentirem desconfortáveis, como se algo importante ou ameaçador estivesse por ser dito. Além disso, essa cadência serve como uma ferramenta de manipulação. Ao falar devagar e suave, eles conseguem implantar ideias e sugestões de maneira mais sutil e eficiente. Esse estilo de fala também pode ser relacionado às particularidades no funcionamento cerebral dessas pessoas. Comportamento 2. Pensamento baseado em causa e consequência. Psicopatas tendem a enxergar o mundo como uma série de ações e reações diretas, desconsiderando completamente as emoções ou questões morais envolvidas. Essa visão puramente lógica afeta diretamente a forma como tomam decisões. Eles se concentram apenas em resultados concretos, sem considerar os impactos emocionais ou éticos de suas ações. Isso dificulta a criação de vínculos verdadeiros e frequentemente resulta em consequências negativas para quem vive com eles. Comportamento 3. Preferência em falar do passado. Outro padrão curioso identificado em pessoas com traços psicopáticos é o uso frequente do tempo verbal passado. Isso pode ocorrer porque eles têm dificuldade em se conectar com o presente, justamente pela ausência de empatia. Falar sobre o passado permite que se distanciem das emoções e das experiências alheias. Além disso, esse hábito pode ser uma forma de evitar assumir responsabilidade pelas próprias atitudes no presente, transferindo o foco para situações anteriores. Alguns estudos sugerem ainda que psicopatas podem ter limitações de memória e atenção, o que torna mais fácil falar sobre o que já passou. Comportamento 4. Olhar fixo e a ausência de piscadas. Um dos comportamentos mais perturbadores associados à psicopatia é o famoso olhar predatório. Psicopatas tendem a encarar as pessoas de forma prolongada, com um olhar intenso e quase sem piscar. Esse comportamento pode ser explicado em parte pela dificuldade de estabelecer conexões emocionais genuínas. Quando interagimos com empatia, piscamos naturalmente para criar uma sensação de proximidade. Psicopatas, por outro lado, não sentem essa necessidade, mantendo olhares frios e invasivos. Em muitos casos, esse olhar fixo também é usado como uma tática de intimidação e controle,
criando desconforto e um claro desequilíbrio de poder. Comportamento 5. Dificuldade em reconhecer cheiros. Surpreendentemente, algumas pesquisas indicam que pessoas com tendências psicopáticas podem ter problemas em identificar odores. Isso ocorre porque o córtex óbito-frontal, área do cérebro relacionada ao processamento olfativo, não funciona de maneira eficiente nesses indivíduos. Embora esse seja um campo de estudo ainda em desenvolvimento, essa peculiaridade ajuda a revelar como o cérebro de psicopatas pode ser estrutural e funcionalmente diferente. Comportamento 6. Imunidade ao contágio de bocejos. Bocejar é algo contagioso para a maioria das pessoas, mas não para os psicopatas. Isso ocorre porque o contágio do bocejo está diretamente ligado à empatia, nossa capacidade de se conectar e compartilhar emoções com os outros. Ao ver alguém bocejar, nossos neurônios espelho ativam o reflexo. Como psicopatas têm baixa empatia, esse reflexo praticamente não é disparado, tornando-os imunes ao famoso efeito dominó do bocejo. Comportamento 7. Risadas fora de contexto. Outro traço curioso é a tendência a rir ou soltar risadinhas em momentos completamente inadequados, mesmo em situações sérias ou desconfortáveis. Esse comportamento decorre de alterações cerebrais que afetam a forma como eles processam as emoções. Para eles, momentos que a maioria considera constrangedores ou tristes podem por algum motivo parecer engraçados. No entanto, vale destacar que esse comportamento isolado não é exclusivo de psicopatia. Outras condições neurológicas ou psiquiátricas também podem provocar esse tipo de reação. Comportamento 8. Dificuldade em identificar e reagir ao medo. Estudos sugerem que psicopatas apresentam menor atividade em áreas cerebrais relacionadas ao processamento de medo e ansiedade. Isso reduz sua capacidade de reconhecer e reagir a essas emoções, o que explica por que eles mantêm sua calma impressionantemente mesmo diante de situações perigosas ou consequências graves. Essa desconexão com o medo faz com que sejam mais propensos a assumir riscos extremos ou se envolver em comportamentos violentos sem o senso de cautela que a maioria de nós teria. Pois bem, esses comportamentos por si só não são um diagnóstico definitivo, mas são pistas intrigantes e importantes que ajudam a entender melhor como a mente de um psicopata funciona. Então, se você achou esse conteúdo interessante e te ajudou, então deixe o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir!